Muito bem, já de volta com o Factual, segunda edição desta terça-feira, e agora a gente entrevista ao vivo o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. E para fazer essa entrevista junto comigo, o Acta convidou a cientista política Luciana Santana. Muito boa tarde, Luciana. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. E muito obrigado também ao senador. Boa tarde, senador Humberto Costa. O senhor consegue me ouvir bem? Ouço bem. Obrigado pelo convite para participar do Acta. É uma alegria poder conversar com vocês. Muito bem, muito obrigado. A gente aqui agradece. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a Luciana fazer a primeira pergunta, então, né? Primeiro as damas. Boa tarde, senador. É um prazer imenso ter, né, essa oportunidade de entrevistá-lo. Né? Eu que sou uma grande admiradora do Legislativo, né, onde o senhor atua atualmente. Né? Então, já vamos diretamente à primeira pergunta, né, e está bem relacionada ao que eu venho trabalhando, né, são as ações dos governos no enfrentamento da pandemia. Então, pensando, né, toda a conjuntura, a gente já tem, né, um bom acumulado de experiências aí, né, observando os governos atuando. Então, eu gostaria que você pudesse fazer, né, que o senhor pudesse fazer uma avaliação das ações tanto dos governadores, né, e especialmente do executivo, né, que o Senado tem acompanhado mais de perto as ações, né, do presidente e também dos ministros. Bem, na verdade, nós consideramos que, infelizmente, no Brasil, o governo central não vem cumprindo o seu papel no enfrentamento a essa pandemia. Primeiro, não cumpre um papel político, e em todos os países do mundo que estão vivendo o problema da pandemia, nós tivemos um importante papel político exercido pelos presidentes de repúblicas, pelos primeiros ministros, pelos chefes de Estado, que foi a capacidade de unir o povo no sentido de construir um enfrentamento a essa pandemia. No Brasil, diferentemente do que em outros países, o presidente da República preferiu adotar uma postura de negação do problema, de minimização da gravidade da Covid-19. Então, ao invés de termos alguém que pudesse produzir um discurso único que unificasse o nosso povo, isso não aconteceu. Do ponto de vista de gestão de saúde também, o governo central não cumpriu o seu papel, porque é papel do governo, do Ministério da Saúde, estabelecer uma articulação entre estados, municípios e o próprio governo federal, coordenar os trabalhos de enfrentamento à pandemia, e, no entanto, o que nós tivemos foi o presidente da República, o seu governo, caminhando por um campo, e os governadores de estado e os prefeitos caminhando por outros, cada um meio que por si próprios para enfrentar essa questão. E o terceiro, do ponto de vista, das ações de saúde propriamente ditas. O governo ficou muito longe de atender aquilo que era a sua obrigação. Por exemplo, a garantia dos equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde. O Brasil é o país onde o maior número de profissionais de saúde morreram por conta da Covid-19. Não garantiu, por exemplo, a realização de testes, apesar de ter divulgado que teria 46 milhões de testes para serem distribuídos e feitos. O governo atingiu apenas 11 milhões e uma boa parte testes sem insumo, que, portanto, não servem para nada. Os leitos de UTIs que o governo havia prometido implementar 8 mil, não chegou a implementar 2 mil. Os estados e os municípios implementaram 21 mil, sendo que desses 21 mil, apenas 11 mil o governo federal aceitou credenciar e pagar. Portanto, eu acho que o governo federal não cumpriu com a sua parte. Os estados e os municípios cumpriram, mas cumpriram aí com muita dificuldade, com muitos problemas também
muito pressionados pela própria população e pelo setor econômico, questionando as medidas de isolamento social. Então, essa falta de uma postura única, de uma atitude única, gerou uma dificuldade muito grande no enfrentamento a essa pandemia. E não é por outra razão que o Brasil continua em segundo lugar, tanto em número de mortes quanto em número de casos no mundo, apesar de ter um dos sistemas de saúde mais amplos, mais universais, né, que nós temos em todo o mundo. Senador, agora eu pergunto sobre a Operação Lava Jato, né? A Polícia Federal de São Paulo concluiu que não há provas contra o ex-presidente Lula em relação às denúncias feitas pelo Palocci, né? O ex-ministro Palocci, em sua delação premiada. Nenhuma testemunha confirmou a versão do Palocci e também não foram encontradas provas relacionadas às denúncias do Banco BTG, né? E do ex-presidente Lula. Como é que o senhor avalia esse cenário? Isso pode interferir no pleito de 2022 com uma eventual anulação da condenação do ex-presidente? Bem, nós temos que ir por partes, né? Acho que o presidente Lula, ele conseguiu duas grandes vitórias, né? A primeira vitória foi ainda em relação a essa delação de Palocci, num outro capítulo da delação, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que Palocci não compareceu com a verdade. Na verdade, eram ilações que foram feitas em relação ao presidente Lula naquele momento. E, além disso, o Supremo constatou que a postura do juiz Sérgio Moro, que era o titular do julgamento desse processo, teve dois problemas graves. O primeiro, ele tentar incluir a delação depois que todo o processo de elaboração, de formulação do inquérito e, inclusive, da aceitação do processo já estava feita. Depois da instrução do processo, ele quis agregar um novo fato. Isso aí o Supremo rejeitou. E também o Supremo foi crítico no sentido de dizer que Sérgio Moro divulgou sem absoluta necessidade aquela delação que estava sob segredo de justiça a uma semana da realização da eleição de 2018, constatando-se aí uma tentativa de uma intervenção política naquele processo. E agora, essa semana, veio a segunda vitória do presidente Lula, ainda em relação ao Palocci, que foi a constatação de que a delação de Palocci, no momento em que ele afirma que Lula teria dinheiro de propina para receber da Odebrecht, que esse dinheiro seria administrado pelo BTG Pactual e que haveria, inclusive, o vazamento de informações do mercado financeiro para que o BTG Pactual pudesse usufruir de posições privilegiadas, né, informações privilegiadas, também foi constatado que era uma denúncia baseada única e exclusivamente em notícias de jornal, informações da internet, de modo tal que nós acreditamos que estão se somando, né, aqueles elementos que vão interferir na decisão do Supremo, naquele pedido da defesa de Lula para a consideração do juiz Sérgio Moro como suspeito nos julgamentos de Lula. Então, isso ainda não tem data marcada para ser votado. Agora, essas duas decisões, elas terminam por nos dar esperanças de que a decisão do Supremo em relação a esse pedido seja realmente de acatar essa argumentação de que Sérgio Moro não foi um juiz parcial e, com isso, os processos são anulados e voltam novamente para a primeira instância para começar tudo de novo. E aí nós esperamos que, com um juiz que seja, de fato, imparcial, Lula possa claramente provar sua inocência.
Luciane. Bom, obrigado, senador. Ainda, já que se tocou no nome, né, do ex-ministro Sérgio Moro, né, gostaria de ouvir um pouquinho também sobre a composição, né, do governo federal e as baixas, né, que o governo federal vem tendo ao longo desse período. Ontem mesmo a gente teve aí um burburinho, né, de uma possível saída do ministro Paulo Guedes, que logo depois foi, né, houve uma reconsideração, né, de que é um casamento que vai durar até o fim do governo. Eu queria que fizesse uma avaliação, né, o que tem acontecido no governo federal, o que essas baixas significam, as baixas mais recentes dos secretários, né, no Ministério da Economia, em que maneira aquela agenda que foi apresentada ao eleitor lá em 2018, né, que foi vendida como, né, uma mudança de orientação econômica, né, mais liberal até do que já vinha sendo mantida, né, do governo do ex-presidente Michel Temer. Como que o senhor avalia, né? Então, tanto composição governamental, quanto também hoje essas baixas do governo? O que representa? Bom, na minha avaliação, representa um conflito importante, né? Aliás, o governo Bolsonaro ele é muito marcado por conflitos, por instabilidade, por crises sucessivas. Boa parte dessas crises criadas pelo próprio presidente da República. Só que há 2 meses, depois da prisão do Fabrício Queiroz, parece que o presidente aceitou uma tutela, né, da parte dos militares, da parte do Centrão, da parte de alguns empresários que fizeram com ele um acordo de ele permanecer à frente da presidência, mas calado, né? E, nesse sentido, boa parte das crises que havia, elas diminuíram, né? O discurso ideológico está sendo colocado mais de lado. Agora, o que há hoje é uma divergência um pouco mais ampla, que envolve a questão da política econômica e envolve a questão da preocupação do Bolsonaro em criar as condições para poder disputar uma eventual reeleição. Então, o que há hoje? Um conflito entre a visão ultraliberal, não é, do Paulo Guedes, do mercado financeiro que dá suporte ao Paulo Guedes, não é, de setores que dão aval ao governo Bolsonaro por conta dessa agenda no campo econômico, de redução do tamanho do Estado, de ajuste fiscal, de privatização de inúmeros setores, de retirada de direitos sociais, especialmente trabalhistas e previdenciários, não é? E, por outro lado, agora o sentimento que Bolsonaro está tendo de que ele precisa gastar mais, fazer obras, garantir algum tipo de programa social de transferência de renda, porque ele viu que esse abono emergencial, esse auxílio emergencial, lhe deu um crescimento de popularidade, e a disputa com esse setor vinculado a Paulo Guedes. Então, de um lado, você tem os militares, o Centrão, o próprio Bolsonaro, que está se convencendo disso, de que é preciso ter mais liberdade para gastar, para garantir uma posição melhor para a eleição de 2022. E, por outro lado, o Paulo Guedes e boa parte dos setores que apoiam esse governo, especialmente no setor financeiro, que não querem isso, que não querem que haja aumento de gastos, que não querem quebrar o teto dos gastos, que querem manter uma política austera, não é? Sendo que, nesse período da pandemia, agora, isso não podia ser feito. Então, a gente sente que há um conflito aí que tende a se agravar. Eu aposto mais na possibilidade de Bolsonaro se unir a essa visão dos militares e do Centrão, e acredito que essa quebra de braços deve ser perdida pelo Paulo Guedes, a não ser que ele aceite construir uma proposta intermediária
em que ele mantém alguns pontos dessa agenda ultraliberal, mas que ele libere recursos para Bolsonaro fazer um novo tipo de programa de transferência de renda, que ele tenha dinheiro para a realização de obras, para que ele possa retomar obras que estão paralisadas, enfim. Ele tomou gosto agora por isso e eu acho que esse é o caminho que ele vai seguir. Agora, não vai ser também uma decisão simples, uma decisão pacífica, porque ele também vai saber que vai perder o apoio significativo de uma parte das elites econômicas brasileiras. Senador, agora falando em união, e a esquerda vai se unir para 2022? Existe aí essa frente ampla, né, formada por outros partidos de esquerda que não o PT. O PT vai se unir também? Existe essa possibilidade ou não vai apresentar uma proposta única? Olha, eu acho que essa união é uma necessidade, não é? Mais do que um desejo, é uma necessidade. O Bolsonaro, apesar de estar desgastado, ter perdido uma parcela dos apoios, não é? Mas ele ainda tem uma base muito sólida, conseguiu recobrar outros apoios que ele havia perdido. Hoje tem aí uma aprovação de 37% da população que acha seu governo bom ou ótimo. É difícil até da gente entender por quê, mas se alguém quiser raciocinar dentro de uma lógica da política em termos que a gente está acostumado a fazer, vai errar. Não é? A lógica, a racionalidade não existe nesse movimento da extrema-direita que está hoje no Brasil e no mundo, exercendo aí uma hegemonia, ou conquistando uma hegemonia. Então, Bolsonaro é forte, vai ser um candidato forte na eleição de 2022. Nós estamos vendo o centro, a centro-direita, tentando se organizar, embora esteja com muita dificuldade. Inclusive, esse ataque que a Lava Jato está fazendo nesse momento, as principais figuras do PSDB nacional, elas comprometem esse esforço para a construção de uma alternativa de centro-direita no Brasil e, portanto, nós temos a tendência a ter uma polarização. E essa polarização só pode ser positiva para a centro-esquerda, da qual nós fazemos parte, se nós estivermos unidos, né? E aí eu acho que, óbvio que há, no campo da centro-esquerda, muita gente que deseja isolar o PT, mas eu tenho dito, inclusive dentro do partido, que eu acho que o PT está assumindo uma estratégia equivocada se tem a preocupação de aglutinar esses setores para 2022. Equivocada porque, durante essa eleição municipal, o PT, que eu acho que deveria ser a principal força a apostar na unidade desses segmentos, a procurar construir em cada município importante do Brasil uma aliança ampla, em vários momentos o PT ser generoso para permitir que outros partidos possam encabeçar essas alianças, e eu acho que o PT não está fazendo isso. Então, pode ser que mais à frente, na hora que nós quisermos produzir essa junção, já não seja tão fácil. Em 2018 já foi muito difícil, e se nós continuarmos com essa dispersão, com essa fragmentação no campo da esquerda, eu acho que nós temos um risco de não conseguirmos chegar unidos a 2022. E se nós não chegarmos, eu acho que será um cenário de muita dificuldade. Bom, senador, então, seguindo um pouco nessa conversa sobre as eleições, eu queria que o senhor também falasse um pouquinho sobre o papel do PT nas eleições municipais no país. Como a gente sabe, na última eleição, o Partido dos Trabalhadores teve uma derrota muito grande, muito expressiva, né? Chegou aí a perder mais do que a metade de número de prefeituras que ele tinha anteriormente. Então, eu queria ouvir um pouquinho, né, sobre quais são as estratégias do PT para tentar mudar esse cenário, tentar recuperar, né, um pouco da força eleitoral, né, de forma territorial, que ele vinha construindo aí desde 2002, e como
né, que o PT tem pensado as alianças aí no âmbito das, né, para as eleições nas prefeituras? Bem, eu acho que o PT, ele adotou, no geral, uma estratégia correta, né? Todos os partidos nessa eleição, eles estão procurando ampliar a sua presença nas disputas, né? O PT tomou uma decisão de procurar lançar candidatos na maior parte possível daqueles municípios maiores, nas capitais, nas cidades que têm rádio e televisão, porque o PT precisa falar realmente para a população, precisa trazer o seu legado, né, de 4 governos, 2 de Lula e 2 de Dilma, ou 1,5 de Dilma, digamos assim, não é? Precisa trazer a nossa versão sobre tudo que nós sofremos desde 2013 até agora, com a demonização do PT, com a perseguição política contra o nosso partido. Precisa fazer a defesa do presidente Lula, sem dúvida. Agora, isso não significa que o PT tenha que obrigatoriamente ter candidato em todos os lugares, não é? A vitória dos candidatos da esquerda contra Bolsonaro já é a nossa vitória, na minha avaliação. Até porque eu acho, e o PT também estabeleceu, que a sua estratégia é de uma eleição nacionalizada, onde nós vamos colocar o enfrentamento a Bolsonaro como uma questão prioritária, não é? E vamos perseguir esse discurso e esse enfrentamento para que nós possamos procurar fragilizar o próprio governo Bolsonaro, né? E transformar essa eleição de 2020 num plebiscito, não é? Então, eu creio que esse é o melhor caminho para essa disputa que nós estamos travando. Tá bom, senador. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o convite do ACTA, né, aqui e bater esse papo com a gente, viu? Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado. Um prazer poder ter participado com vocês. Estou à disposição para qualquer momento, em qualquer outra oportunidade, nós podemos aprofundar as discussões sobre as questões do Brasil, do Nordeste, enfim, aquilo tudo que mexe com a vida da gente. Muito obrigado, um abraço a todos vocês e a todas vocês que nos acompanharam.